Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, gente? Paulo olhou fixamente para o Sinédrio e depois disse: Irmãos, eu tenho cumprido meu dever diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem uma bofetada na boca. Paulo então disse a ele: Deus ferirá você, parede branqueada. Que espécie de juiz você é, quando você mesmo quebra a lei mandando me bater desta forma? Os que estavam perto de Paulo disseram a ele: Você ousa insultar o sumo sacerdote desta maneira? Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, irmãos, respondeu Paulo. Porque as escrituras dizem: Nunca ofenda uma das autoridades do seu povo. Paulo sabia que alguns deles eram saduceus e outros fariseus. Então ele gritou: Irmãos, eu sou fariseu como foram todos os meus antepassados, e eu estou sendo julgado hoje aqui porque creio na ressurreição dos mortos. Isto dividiu a assembleia e houve uma violenta discussão entre os saduceus e os fariseus. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem mesmo espírito, mas os fariseus creem em tudo isso. Levantou-se então um grande alvoroço, pois alguns dos mestres da lei que eram fariseus saltaram no meio para dizer que Paulo tinha toda a razão. Nós não vemos nada errado neste homem, gritavam. Quem sabe se algum espírito ou anjo lhe falou? A gritaria aumentava cada vez mais e os homens de ambos os lados empurravam e puxavam Paulo para cá e para lá. Finalmente o comandante, com medo que eles despedaçassem o apóstolo, mandou que os soldados retirassem Paulo à força do meio deles e o levassem de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito ao povo de Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma. No outro dia pela manhã, os judeus tramaram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Juntaram-se mais de 40 homens debaixo dessa conspiração. Então foram os principais sacerdotes e líderes dos judeus e disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos enquanto não matarmos Paulo. Peçam ao comandante que traga Paulo outra vez diante do Sinédrio. Finjam que os senhores querem fazer mais algumas perguntas. Nós estamos prontos para matá-lo no caminho. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo do plano deles e foi à fortaleza contar tudo a Paulo. Este chamou um dos centuriões e disse: Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para contar-lhe. Assim ele o levou ao comandante. Então o centurião disse: O preso, Paulo, me chamou e me pediu que trouxesse este jovem ao senhor para contar-lhe algo. O comandante pegou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que é que você quer me contar? Amanhã, disse ele, os judeus planejam pedir ao Senhor que leve Paulo diante do Sinédrio novamente, fingindo que querem obter mais alguma informação a respeito dele. Mas não acredite nisto, pois há mais de 40 homens escondidos ao longo da estrada, preparando uma emboscada para Paulo. Eles juraram não comer nem beber enquanto não o matarem. Eles já estão lá esperando que o Senhor atenda ao pedido deles. Não deixe ninguém saber que você me contou isso, disse o comandante ao jovem quando ele partiu. Então o comandante chamou 2 dos seus centuriões e ordenou: Preparem um destacamento de 200 soldados para partirem para Cesareia hoje às 9 horas da noite. Levem 200 lanceiros e 70 homens da cavalaria. Entreguem a Paulo um cavalo para montar e levem o acusado em segurança ao governador Félix. Então o comandante escreveu esta carta ao governador: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e quase foi morto. Aí vêm soldados para salvá-lo porque soube que era cidadão romano. Depois foi levado ao sinédrio deles para tentar descobrir por que o acusavam. Logo descobri que era algo a respeito das crenças judaicas, nada então digno de prisão ou de morte. Mas quando fui informado de uma conspiração para matar o acusado, decidi mandar Paulo a vossa senhoria, vossa excelência, e direi aos acusadores dele que levem suas denúncias à sua presença. Assim, naquela noite, conforme foi ordenado, os soldados levaram Paulo para Antipadre. Eles voltaram à fortaleza no dia seguinte, deixando Paulo com a cavalaria para ir até Cesareia, onde apresentaram Paulo e a carta ao governador. O governador leu e perguntou a Paulo de onde ele era. Ele foi informado que Paulo era da Cilícia. Bem, eu ouvirei o seu caso quando chegarem os seus acusadores, disse-lhe o governador, e ordenou que mantivessem Paulo na prisão do palácio do rei Herodes.